Olá! Hoje nós vamos para mais uma correção de exercícios e hoje nós vamos falar sobre funções e nós vamos dizer se é uma função observando cada diagrama que nós temos aqui, o diagrama das flechas. Então aqui nós temos A e B, os conjuntos A e B. E vamos dizer se representam ou não uma função. Para que seja uma função, eu tenho que ter todos os elementos de A devem estar associados a um único elemento em B. Então, o que acontece aqui na letra A? Nem todos os elementos de A estão associados aos elementos de B. Nós temos aqui o -1 que não está associado a nenhum elemento de B. Apesar de cada um aqui estar associado a apenas um, mas o -1 não está associado a nenhum elemento. Então, eu digo que não é função. Não representa uma função. Agora, na letra B, o que nós temos? Todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Vamos ver agora se cada um está associado a um único elemento. O -4, só sai uma flechinha do -4. O -2, só sai uma flechinha do -2. Do 0 também, só uma flechinha. O 2 também, só uma flechinha. E o 4 também, só sai uma flechinha. Apesar de ao 0 eu tenho dois elementos sendo associados ao 0. E tenho dois elementos sendo associados ao 8. Mas não tem problema. Para ser função, eu preciso que cada elemento esteja associado a um único elemento. Então, para isso, eu vejo se sai apenas uma única setinha de cada número aqui de A, de cada elemento de A. Então, nesse caso aqui, é função. Pois todos os elementos estão associados a um único elemento. Agora, na letra C, nós temos aqui todos os elementos de A estão associados aos elementos de B. Porém, o que acontece aqui? Se nós olharmos o elemento 1 e o elemento 2, nós vemos aqui algo que já não vai ser mais uma função. Por quê? Do elemento 1, o elemento 1 ele está associado ao -1 e está associado ao 1. Ele está associado a dois elementos no conjunto B. E para ser função, ele deve estar associado a um único elemento de B. O 2 também está associado a dois elementos de B. Então, por causa disso, não é função. Muito bem, vamos para mais um exercício sobre diagramas, representação através de diagramas, ok? Considere uma função f de A em B em que? Então, está dizendo que o domínio é 3, 9, 12, o contradomínio da função é -3, -1, 0, 5, 10 e 15, a imagem é -3, 0 e 10, a função de 3 é -3, a função de 12 é 10. Então, pediu para representar por meio de diagrama. Então, vamos lá, gente. Nós temos geralmente para representar diagrama, nós temos A, né? O conjunto A, o conjunto B. A, gente, seria o que vai representar o X, ou seja, o que vai representar o domínio. Então, aqui no A, nós temos os elementos do domínio. O domínio da função é 3, 9 e 12, como o próprio enunciado já me disse. E também agora, o B é o quê? É o contradomínio, ok? O B é o contradomínio, -3, -1, 0, 5, 10 e 15. Muito bem.
A imagem de f é o menos 3, o 0 e o 10. Então, o menos 3, o 0 e o 10. Isso aqui é a imagem da função. Imagem é aqueles números em que eu vou dar o meu valor para x, o meu domínio vai estar associado a eles. Eu tenho 3 números aqui no domínio. Então, esses 3 números vão estar associados a esses 3 números aqui, que é a imagem da função. Então, nesse caso aqui, eu tenho que f de 3, ou seja, quando o meu x for 3, o y vai ser menos 3, ou seja, a imagem dele é o que? Menos 3. Então, olha, o 3 está associado ao menos 3. A imagem dele é menos 3. F de 12 é igual a 10, ou seja, quando x for 12, eu vou ter uma função igual a 10, um y igual a 10, ou seja, a imagem de 12 é 10. Então, gente, aqui, o que sobrou aqui? A outra imagem é 0. Então, a outra imagem, o 0 é a imagem de quê? De 9. Eu não conheço qual que é a função, mas eu sei que os 3 são imagem. Então, logo, o 0 vai ser a imagem do 9, ok? Então, essa é a representação através do diagrama das flechas, ok? Nesse exercício, pede para identificar quais gráficos representam a função. Gente, só de olhar para um gráfico, nós já podemos dizer se ele representa ou não uma função. Então, qual que é a dica para a gente encontrar, saber se é ou não um gráfico de uma função? Eu vou traçar retas perpendiculares a x ou paralelas a y, e se essa reta interceptar o gráfico em mais de um ponto, não representa um gráfico. Então, eu vou colocando aqui, né, retas perpendiculares a x. Se interceptar em mais de um ponto, uma única reta. Então, essa reta aqui interceptou apenas um ponto, apenas um ponto, apenas um ponto. Eu posso continuar traçando retas perpendiculares ao eixo x, que vai continuar interceptando o gráfico em apenas um ponto. Então, esse gráfico aqui representa a função, ok? É função. Agora, na letra B, se nós também traçarmos retas perpendiculares ao eixo x, olha, aqui essa primeira vai interceptar num ponto, vai interceptar em um ponto, vai interceptar em um único ponto. Então, na letra B também o gráfico representa uma função. Então, é função. Na letra C, o que vai acontecer? Se eu interceptar aqui, se eu traçar uma reta perpendicular ao eixo x, vai interceptar no gráfico em 2 pontos. Eu nem preciso fazer isso mais, porque eu já vi que intercepta em 2 pontos. Então, se ela vai cortar o eixo, se vai cortar o gráfico em 2 pontos ou mais, aí não é função. Então, na letra C, não é função. Vamos para a próxima, letra D. Se eu traçar uma perpendicular a x aqui, nem vai encostar, né, no gráfico. Aqui, mas aqui, gente, se eu traçar bem no rumo aqui, olha, vai interceptar em todos os pontos do meu gráfico. Então, essa aqui também não é função. Na letra E, olha, se eu traçar aqui uma perpendicular ao eixo x, também vai interceptar em um único ponto, em um único ponto. Então,
esse aqui é função. E na letra F, olha, aqui um único ponto, um ponto, um ponto, um ponto, ó, todos em um ponto, em um único ponto. Então, nesse caso aqui, esse gráfico representa uma função. Então, na letra F também é função.